mas ele começa com uma veia empreendedora, um rapaz tímido, recém-chegado do interior de São Paulo, mas que tem uma visão já diferenciada, e ele vai contar um pouquinho aqui dessa história. Vai lá, seu Wilson. Eu sou de uma cidade chamada Lins, no interior de São Paulo, uma cidade onde eu nasci e tenho maior carinho, quer dizer, enfim, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que já deu bastante frutos e bastante personalidades para o Brasil, né? De lá é o Pratinha, né? O Mário Prata, Fiore Gigliotti, enfim, várias personalidades vindas de Lins, né? Várias. Um beijo para todo mundo, né? De sim, Lins, né? Lógico. Olha, vocês estão sendo aqui referenciados pela cria, né? A cria vinda de Lins. Vamos lá. É uma cidade que eu tenho bastante orgulho e ainda tenho bastante contato nessa cidade. Mas aí em 1970, tudo no final, em 89 mais ou menos, que eu vim para São Paulo. E já tinha lá algumas coisas, um tipo de uma serralheria que a gente fazia, desenvolvia algum projeto na época e tal. Mas o bicho pegou mesmo quando a gente veio para São Paulo, que eu vim mais ligado ao ramo do automóvel, né? Que a gente montou uma loja ali na Tabapuã. Né? Mas já era uma região bacana, né? Para começar? Era, porque na época o mercado automobilístico de usados era mais na Boca, né? Chamada Boca da cidade, que era o centro da cidade. Indicava-se uns aos outros, né? Não, era mais lá você queria comprar um carro usado, você tinha que ir lá no centro de São Paulo para fazer a compra. E eu olhei e falei, não, se o grande público que tem potencial para comprar carro está aqui na Zona Sul, então eu montei ali na Tabapuã uma loja chamada Petrocar, com a Garavelo, né, com o Grupo Garavelo, e começamos a desenvolver esse trabalho que daí para frente ele virou uma outra empresa que era uma revendedora da Ford. Interessante. Na então Francisco Morato. Começa aí a primeira loja. De venda de automóvel. Novos usados? Eu já tinha usado nós tínhamos usado na Tabapuã. Tá. Depois fomos com a revenda da Ford, né? Perfeito. E então tivemos bastante sucesso, etc. E em seguida, nesse período todo, eu queria voltar para o interior. E eu acabei voltando. Não gostou da cidade grande? Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto, mas não muito. Pero não muito. Aqui é um lugar gostoso, mas hoje, antes era bem melhor. Hoje assim, é muito. É isso aí que você vê. Cresceu muito, difícil, né? É tudo difícil. Aí nós voltamos para Lins, eu tinha fazenda, etc. Comecei a fazer leiteria, etc. Tá? Enfim. A parte agro, né? Não gostei muito e voltei novamente para São Paulo. Tá. E aí eu montei a imobiliária. Aí você começou a olhar que vender e alugar era bom. Então, foi um acontecido. Quando eu voltei para São Paulo, eu não tinha o que fazer. Tá. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha um contato muito grande aqui, tinha um conhecimento grande com vários boas amizades, bem relacionado. E não sabia. Aí eu abri um escritório num prédio, e sozinho. E um dia eu precisava de uma secretária. E um amigo meu, eu não vou citar agora aqui o nome, mas um pessoal compositor, cantor famoso, falou, olha, eu acabei de separar da minha mulher e ela está desempregada, tá? Você não quer que ela... Você não pode trabalhar lá com ela? Aí eu... Deu aquela força, né? Dei aquela força, ela começou a trabalhar comigo. E ela namorava, e era noiva de um japonês, do Sal, que trabalhava numa concorrente, numa empresa de administradora de condomínio grande. Então já tínhamos, né? Mas ele fazia praticamente a venda e locação dos imóveis. Perfeito.
E quando ele me conheceu, ele falou, você não quer montar uma imobiliária? Nunca vi isso, nem sei. De Lins direto para o mercado imobiliário, hein? Eu falei, o que precisa? Ele falou, eu preciso de em dinheiro de hoje, talvez, R$500 para pôr aqueles tijolinhos no Estadão, que punha, você vendia imóvel através dos tijolinhos. Você publicava no jornal, imóvel, perfeito. Exatamente. Aí nós fizemos, eu dei os R$500 para ele, porque eu estou falando 500, mas alguma publicou coisa os imóveis disponíveis, né? Eu não tinha imóvel. Eu falei, você tem imóvel para publicar? Ele falou, eu tenho algumas coisas, tá? E publicou. Tá. Aí como a minha família estava ainda em Lins e não tinha trazido para cá, eu fui para Lins e quando eu estava lá no final de semana, no sábado, ele liga para mim e fala assim, eu fechei um negócio. Que bom. Que bom que você fechou o negócio. Já tinha anunciado fazia pouco tempo, né? Que bom. Não, anunciei na sexta-feira. No sábado ele fechou. Uau! Aí, quando aconteceu isso, ele virou para mim e falou assim... Eu falei, mas e daí? Quanto? Né? Ele falou, R$60 mil de comissão. Eu falei, o quê? Primeiro negócio, R$60 mil? Já chegou... É porque você ganha o primeiro aluguel. Já chegou bem, né? E essa locação foi uma sala comercial ali na Luiz Carlos Berrini. Então foi um negócio assim que aconteceu. É que nem aquela história do pescador, né? Tá. O primeiro peixe que você pega é enorme, depois nunca mais na vida pega vai vir piaba. Exatamente. Veio um lambari, né? Exatamente. E aí, tipo, você pega um peixe grande e depois você vê o pequeno. Fala assim, nossa, sou ótimo, aí pesco eu me bem. entusiasmei, acabei montando a imobiliária. Tá. Crescemos muito ali em Moema, né? Você sempre trabalhou ali naquela região, Moema, por ali, né? Sempre. É um bairro que você tem afinidades. Sempre. 41 anos. Conhece bem como funciona, está aculturado, como que as coisas ali acontecem, né? Exatamente. Perfeito. Continua. Ali nós montamos a imobiliária e eu nunca quis administrar condomínio. Visto que alguém que chegava ali pelo nome que nós tínhamos da empresa e falava, olha, eu quero passar a administração para você. Eu mandava para outro concorrente. Tá. Né? Você só queria mexer com a locação em sempre venda. A parte da administração você terceirizava para alguém. E a administração de aluguel. Tá. É o forte que foi nosso por muito tempo. Perfeito. E aí, num determinado período, o CEO de uma grande construtora virou para mim e falou assim, você não quer fazer uma sociedade? A gente abriu uma administradora de condomínio. Eu tenho aí uns 70 prédios para lançar. Tá. E para entregar, e a gente administra tudo. E aí começamos uma pequena sociedade. Mas não chegou a realizar, porque imediatamente a gente não deu certo por algumas razões, de questões de esquema, de planejamento, enfim, não deu certo. Eu tenho a minha empresa, você tem a sua. Mas nesse período que eu comecei a ver como fazer isso, eu comecei a gostar. Aí nós abrimos a primeira administradora de condomínio, que chamava-se Quality Administradora de Condomínio. Perfeito. Isso em meados de... Mas não precisa, se não tiver a linha do tempo. 2012. 2012. Eu já estava na terra, pô. Tava. Já fazia algum tempo. Isidoro também. Tava. Aí em 2012 eu comecei mas eu era cru nesse negócio. E aconteceu um fator gozado, que quando nós lançamos, o nome da Quality era muito forte. Então nós tivemos muitos prédios começaram a nos procurar. Ali naquela mesma região, não só né? daquela região, como também no Tatuapé, na Anália Franco. E não tínhamos muitas empresas ainda nesse segmento naquela época. Tinha, não era não como eram hoje. Não eram tantas. Era menos. Eu já estava no mercado em 2011.
a gente tinha grandes marcas. Foi né? mais ou menos quando a gente Isso, conversou. grandes marcas, e tinham as menorzinhas que também se assemelhavam à contabilidade. Sim. Que aí ou você estava com uma grande marca, Sim. ou você estava no escritório de contabilidade. Exatamente. Se servindo dessa prestação de serviço de gestão. Ou o síndico era o gestor. Ou era autogestão, porque também o pessoal pensa que não, mas autogestão é um modelo muito, muito antigo. Já existia, né? Exatamente. E depois acredito que a profissionalização, né, da atividade começou a trazer isso dos escritórios de contabilidade, que são pioneiros, para as administradoras e advogados, bem lembrado, né? É só contando um pouco da linha do tempo da administração condominial e imobiliária, né? Como é que foi evoluindo. É óbvio que a gente não sou especialista nisso, mas trarei especialistas, estou trazendo um aqui, vou trazer outros, vocês vão ver que janeiro e fevereiro a gente vai trazer nomes aqui do mercado para contar um pouco sobre as mudanças que aconteceram na linha do tempo.